Eu acho que foi uma rodada, né? Dois jogos simultâneos que naturalmente eles tinham uma relação direta e que eles deixaram o retrato exatamente como estava, tá? Esse retrato como estava, diante dos cenários que vinham nos últimos jogos, eu diria que não foi danoso para nenhum dos quatro e nem foi também bom para nenhum dos quatro. Eu acho que nenhum dos quatro hoje está confortável, ou melhor, está confortável, acho que está mais confortável do que estava antes do início da rodada ou mais desesperado do que estava. Eu acho que as situações foram mais ou menos niveladas, né, dentro das expectativas e das possibilidades de cada um. No todo, obviamente eu não assisti Bahia e Grêmio, né, o jogo foi ao mesmo tempo, mas já li Cássio Cardoso, por exemplo, no Twitter. Eu acho que eu fico com a sensação, pelo que eu vi no Maracanã, pelos jogos que eu acompanho de Bahia e de Grêmio e pelos relatos do que foi esse jogo na Fonte Nova, eu fico com a sensação de que os quatro seguem muito próximos no quesito desempenho, no quesito Performance. capacidade de se impor aos adversários. Os quatro têm dificuldade muito grande de se impor aos adversários. Você não consegue pegar o Bahia e dizer, o Bahia vai receber o Sport e vai ganhar fácil, o Bahia vai receber o Vasco, vai ganhar fácil. Não tem jogo fácil. Entre Principalmente se eles, pegar um desses adversários de nível isso. técnico um pouco mais elevado, né, Fred? Não tem jogo fácil dentro deles, Não, né? Não aí tem de jogo jeito fácil nenhum. dentro deles, não tem. E todos esses quatro times também são muito firmes e são pelo menos competitivos contra os demais, Isso. tá? Eu acho que talvez Bahia, Sport, Grêmio oscilem menos, mas atinjam vibrações menores, né? Porque eu acho que Bahia e Vasco, sobretudo dentro de casa, conseguem às vezes atingir uma intensidade que Sport e Grêmio não atingem. Mas obviamente o turno vai se aproximando do final e o saldo negativo fica com o Sport, porque a gente passou boa parte da Série B desenhando o G5 e o Sport nesse momento ele se distanciou do G4. Né? Eu já disse isso sinalizei isso pós Náutico Sport, cravei isso pós Sport e Brusque. Eu acho que o Sport ele é um time que deixa a condição do G5 Vira perseguidor quase. e vira um perseguidor. Você pode ver que o Sport hoje é um time muito próximo de CRB, de Sampaio, de Operário, de Londrina, até do próprio Náutico. Tem 4 pontos a mais que o Náutico. Tá? Então, assim, o Sport é um time que tem um pezinho pro bloco, pro bolo intermediário, mas tem ali um horizonte aberto de reaproximação. E esse horizonte aberto, ele está para as próximas 13 rodadas, Celso. Porque o Sport, nesse 0-0 com o Vasco, ele encerra o recorte do corredor polonês. E ele sai do corredor polonês ferido. O corredor polonês do Sport é um corredor polonês de 6 jogos. Tá? O Sport somou 4 pontos. É foda. O Sport, ele perdeu do Bahia, 1-0, jogando de igual para igual, com um Não recorte venceu, melhores né? que o Bahia. O corredor polonês do Isso, não Sport justamente venceu. não venceu. Não venceu. O Sport perde de 1-0 para o Bahia, empata com 0-0 o Grêmio, um jogo em que o Sport foi bem melhor que o Grêmio. Talvez dessas 6 partidas, a melhor atuação do Sport tenha sido contra o Grêmio. Depois, empata com o Náutico em 1-1. Tá? Empata com o Náutico em 1-1. Encara o Brusque e fica naquele 0-0. Sai para enfrentar o Cruzeiro, sofre a virada, né? Perde por 2-1 e agora 0-0 com o Vasco. Detalhe, nesses 6 jogos o time fez 2 gols. O time somou 4 pontos tendo feito 2 gols. Né? Esse é o único É ponto que eu digo que nem vai nem vem. Porque a gente só tinha feito quase nada também. Na verdade, esses 2 gols mas que fez assim, aí, porque para Tá não na ficar média. parecendo que. Exatamente, para não ficar parecendo que tinha feito 15 e de repente parou de fazer gol. Na isso, verdade, ele voltou lógico. fazendo o que fazia sempre. Não Agora, fazendo. detalhe: desses 2 gols, só um valeu ponto. Os outros 3 pontos do Sport foram conquistados no 0-0. Em Então, contrapartida, Celso, também só tomou 4 gols, né? Porque aí também mostra o sendo 2 recorte. no jogo, né? Dois Sendo no 2 mesmo no jogo, né? jogo, né? Isso. Então, é um time que ele sofreu gol do Bahia, do Náutico Cruzeiro.
e do Cruzeiro, só. Isso. Aí os dois do Cruzeiro. Isso desenha, Celso, esse corredor polonês, ele desenha um pouco dos problemas do esporte, naturalmente, e da principal virtude. Esse corredor, porque quando você é mais testado, você coloca para fora o que você realmente tem. E o que a gente viu do esporte nesse corredor polonês foi um time muito sólido defensivamente e com muitos problemas ofensivos. A parte boa da história é que agora você entra para 13 partidas em que você não pega os 4 melhores times do campeonato e que você não tem o clássico, tá? Então você vem para 13 partidas onde há uma chance de pontuação maior, tá? E aí o esporte precisa ser um time muito inteligente que não foi na leitura Dessas 3 partidas. dessas 13 partidas, tá, Celso? Exatamente. Antes mesmo até de análise sobre o jogo, eu vou fechar esse raciocínio, que para mim é o raciocínio central para o fim do corredor polonês. Eu acho que o Sport tem que enxergar o campeonato dele em mais 4 cortes. Tá? Em mais 4 cortes. O primeiro corte são esses 3 jogos que restam. Londrina, em casa, Operário fora e Vila Nova, em casa. Com o mesmo problema ofensivo. Não vai chegar nenhum jogador, não tem como resolver. Certo? Não tem como resolver tecnicamente. Lisca vai precisar dar um jeito de aumentar a intensidade. Dentro de casa, o Sport consegue, nem que seja na força, criar minimamente mais algumas chances. Essas bolas vão ter que entrar. Tá? Não pode repetir o que aconteceu contra o Brusque, mas a criação contra o Brusque foi muito pouca também. As poucas chances que tiveram não foram desperdiçadas. Então, o Sport precisa, nesses 7 jogos, nesses 3 jogos, projetar pelo menos 7 pontos. Eu acho que com esses 7 pontos, o Sport fica da fotografia atual para melhor. Tá? Eu acho que se ele soma 7 pontos, ele obriga Bahia, Vasco e Grêmio, para piorar a situação do Sport, é somar 9, ou seja, ganhar os 3. Então, eu acho que o primeiro objetivo do Sport é esse. Não deixar que essa vantagem, que essas diferenças, elas sejam ampliadas neste recorte de final de turno. 7 pontos, para mim, é uma proteção. Tá? Não vejo esses 3 clubes fazendo 9. Tá? Eu nem vi, inclusive, os jogos do Grêmio, mas, se eles fizerem 9 também, parabéns para eles, estão muito sólidos, muito fortes e vão embora. Então, esse é o primeiro objetivo. Depois entra nas 10 rodadas, né, as primeiras 10 do retorno, quando o Sport de Dalpozo fez 18 pontos. Tá? Então, vamos fazer uma conta básica aqui, tá, Celso? O Sport tem 22, com 7, né, que eu estou botando como missão, 29. Se repetir os 18, é 47 pontos, não é isso? 47 pontos. 47 pontos. E aí ele iria para outro corredor polonês e a mesma finalização. São os 2 últimos recortes seriam esses, os 6 do corredor polonês e os jogos de oportunidade no fim. Tá 47 pontos não seria o ideal, tá? Para pegar outro corredor polonês. Aí vamos dizer que o Sport faça um corredor polonês melhor, de 7 pontos em vez de 4. Tá? 54 precisaria de uns 9 pontos, ele faria 63, estaria muito no risco. Então o Sport de Lisca precisa ser melhor que o de Dalpozo nesses 10 jogos. 13. Não, eu estou até descontando os 3 aqui, porque os 3 aqui é só sangrar. E ele tem que fazer. Se o Sport Dalpozo fez 18 nos 10 primeiros jogos do campeonato, o de Lisca tem que pensar ali em 22, 23 pontos. Porque aí se fizer 22, já é um time melhor, já entra muito mais forte no corredor polonês, com a vantagem de que todos os jogos foram fora de casa do corredor polonês. O Sport pegou Bahia, só o Grêmio em casa, Bahia, Vasco e Cruzeiro fora e Grêmio em casa. Vai ter a inversão. Tá? E aí o Sport precisa, e até o Clássico também inverte, né? O Clássico é na ilha. Então o Sport teria uma chance maior de pontuação na volta do corredor polonês, e aí ver o que faria, né, nessa reta final, o que precisaria para subir. Tá? Então, assim, não tem nada perdido, obviamente, tem muito chão pela frente, mas
obviamente, a condição do Sport não é uma condição segura, longe disso, não é uma condição confortável, é uma condição de perseguidor. Agora, a tabela permite que ele seja um bom perseguidor. E ele precisa aproveitar, né, esses 3 jogos, depois os próximos 10, no mínimo, repetindo o que fez na era da Dalpozo. Se conseguir repetir, chega para o corredor polonês vivo. Tá? E aí a gente vê o que acontece. Mas é para trabalhar, para corrigir, porque vão vir reforços para ter um desempenho melhor. Claro que não vai ser fácil. Né? Você tem times aí em recuperação, times que estão lá embaixo da tabela jogando a vida. Né? As partidas são duras. Mas é importante, assim, não cair naquela, que eu sempre falo isso há anos, né? Não cair naquela síndrome do meio do campeonato, que você acha que tudo acabou. Recebi uma mensagem aqui do professor Aníbal, e aí ainda dá? Parece que o campeonato acaba daqui a 3 rodadas. Né? Não acaba. Depois das 3 rodadas começa tudo de novo. Então, é comum essa síndrome de meio de campeonato, ela é comum, ela meio que serve para zerar, para reprogramar, mas você também não pode deixar criar um pesadelo maior do que ele é. Boa, companheiro. Maestro, também queria o teu olhar, tá, sobre esse duplo 0-0 que está aqui na abertura da nossa pauta, meu caro. A curiosidade, né? Os 2 jogos, Bahia e Grêmio e Vasco Sport, num horário de Série A, no domingo, 4 da tarde. Os 2 passaram na Globo, que dividiu sua grade, tomou quase todo o Brasil, porque o resto um pedaço do Brasil ficou com São Paulo e Atlético Goianiense. Como tinha o Vasco envolvido, foi para muitos estados. Bahia e Grêmio foi para Rio Grande do Sul e Bahia. Enfim. E no final das contas, eram 2 jogos que estão no campeonato errado. E o que diz é a história. Vasco e Sport se enfrentaram pela primeira vez na Série B, mas tem 29 jogos na Série A. E Bahia e Grêmio, que se enfrentaram uma vez em 2000, tinham se enfrentado uma vez em 2005, um empate 1-1, tem 41 jogos na primeira divisão. Então, sabe aquele negócio? Esse time tal é um time de primeira divisão. Muitas vezes você escuta isso e é só uma meia-verdade. Esse time é de primeira divisão, porra, não tá lá, enfim, tá tanto tempo, tantos anos fora, mas nesse caso específico, eram 2 jogos que são 2 jogos que na imensa maioria das vezes, costuma acontecer na primeira divisão. Mas, como eles estão na segunda divisão, a hora a questão técnica se impõe, o 0-0 lá e cá tem um pouco, um pouco um choque de realidade, né? Fred trouxe no início do comentário dele de que nem todo mundo, na verdade, nem todo mundo saiu mais ou menos, né? Assim, nem muito feliz, nem muito triste. A do Vasco, eu acho que não é uma mesma prateleira. Não acredito que o Fred também tenha dito isso, mas detalhando mais isso, não acho que foi todo no mesmo sarrafo. Eu acho que a reação da torcida do Vasco foi uma reação ruim, porque o time tinha perdido do Novo Horizontino, fez toda essa questão do Maracanã, botou 60 mil pessoas no Maracanã e acabou sendo 0-0 num jogo onde teve uma bola na trave fortuita ali no escanteio e absolutamente mais nada no jogo. Ou seja, um jogo onde o Vasco não fez, onde ele foi vaiado não é porque não venceu, né? Aquele não ganhou, vai, não é isso não foi o vaiado, treinador foi xingado, né? Inclusive, Cássio, o treinador uma foi substituição no meio do jogo ainda, na hora que trocou e no final também o repórter da Globo trouxe que aquelas vaias, muitas das vaias no final, os xingamentos eram pro treinador do Vasco, Maurício Souza. Eu assisti no Premiere, foi nem por escolha, porque como eu tô em Gravatar e não é sinal digital, só não pega o sinal digital aqui. Eu queria e na Globo pega mais ou menos. Aí assisti no Premiere, foi com Luiz Carlos Júnior narrando, Cabral muito bem dominando Sport e Vasco, e Ricardinho muito sóbrio também. Eu gostei da transmissão. Foi bom. Muito bom o trio. Foi muito bom o trio. Se eu soubesse. Gostei da transmissão. Mas no caso, eu até teria assistido na Globo, porque aqui eu vejo no computador. Na Globo eu teria assistido na televisão. Mas enfim, só esse registro. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso que o Fred relatou do repórter da Globo eu não vi, porque eu já tinha. A minha transmissão era diferente. Enfim, eu acho que o Vasco ficou. Assim, o time é vice-líder e tal, mas perdeu a invencibilidade. Foi para um jogo duro como esse, mostrou tão pouco. Jogou sem Nenê, jogou sem algumas peças, beleza. Pelo lado do Sport, vou citar os 4. Pelo lado do Sport, a tabela mostra que é ruim, mas veja só. O dano não foi esse jogo, o dano foi o jogo do Brusque. A gente sempre falou que nesses 3 jogos a gente faz pequenos blocos, né? O Bahia também faz, é sempre a divisão de pequenos blocos. Esse bloco eram 4 pontos.
Era ganhar do Brusque e tentar arrumar um empate. Mesmo que fosse dar o pouso, mesmo que o Sport seguisse no G4, em qualquer cenário a gente tratou 4 pontos. Um cenário normal, partindo disso, melhor. Então, o dano não foi hoje. O dano foi contra o Brusque. Hoje, na verdade, o time ficou O Sport, ali... Cássio, perfeito. O Sport, de certa forma, nessa campanha dele até aqui, faltam 5 pontos, né? Os pontos do CRB e Brusque. Em tese, é o que falta para ser uma campanha... Eu não gosto muito dessa... Eu não trabalho muito essa lógica, porque essa lógica faz com que você vença basicamente todos os jogos em casa. A única Sim, mas, seria sobre o Grêmio. É aquela lógica do FMI, né? Quando você perde em casa, você tem que sair. Mas, por exemplo, eu estou querendo dizer que, por exemplo, eu poderia trocar os pontos do Brusque contra os do Guarani, por exemplo, para dar um exemplo, assim, não necessariamente para não ficar um pelo outro. Eu entendi o que você falou, mas só falar. O jogo do CRB, uma hora tu perde em casa, mas não precisava todos os jogos fora de casa ser quase sempre tão mal. Então, para o Sport, acho que foi de bom tamanho, porque estreou seu treinador que deu, acho, 2 treinos, um no Recife e um no Rio. Já fez mudanças no jogo, já fez a mudança dele aos 24 segundos tempo, ele deve detalhar mais do jogo, fez 3 mudanças de uma vez. O time não foi o time do Dalpozo, já foi um time diferente, com problemas do time do Dalpozo, time falta de ataque, mas muito também relacionado à qualidade técnica. Defensivamente seguro, como a gente sempre falava, que não dependia de Lisca para ser seguro, nem dependia de Dalpozo para ser seguro. O setor é seguro e ponto final. É um setor que rendeu na primeira divisão e rende. Basta você não atrapalhar. Se você não atrapalhar, o setor vai render. Você precisa buscar soluções na frente, e com o Dalpozo não buscaria soluções na frente, porque não é característica dele e que seja de Lisca. Mas um pouquinho, a impressão é que um pouquinho mais de qualidade para o Vasco ganharia o jogo, mas um pouquinho de qualidade, o Sport, no mínimo, teria tido mais chances. E o time até entendeu a dificuldade. O Sport teve mais finalizações certas que o Vasco, certas, aquela na Barra. 5-2, mas todas de fora da área, porque o Sport não conseguia infiltração. Enfim, no que dava para fazer, eu achei esse ponto interessante. Então, não acho que está no mesmo sarrafo do Vasco, embora a situação do Vasco na tabela seja bem melhor do que o do Sport. No caso de Grêmio e Bahia, o Bahia vai para alguns cenários. Uma renda milionária, até Alexandre me avisou, vou atualizar daqui a pouco o post, Alexandre, mas colocou mais de 40 mil pessoas, mais de 40 mil pagantes, mais no público total também, 1 milhão e 200 mil reais de renda, ou seja, o Bahia fez o que cabia, a torcida do Bahia fez o que cabia, mas o time, pelo terceiro jogo seguido em casa, pela Série B, não fez gol. Eu acho isso grave. Veja só, é por isso que cada um tem o seu sarrafo. O Bahia está lá, perdeu 0-1 para a Chape. Eu estou até tirando o Atlético Paranaense, né? Porque o Atlético Paranaense não para de crescer. O Atlético Paranaense, meu amigo, é um bolo. Só vai crescer. Meu irmão, só vai crescer, porra. Toda vez que fala Atlético, é impressionante. Já tá falou, lá. cresce, né? Citou, ganha ponto. Irmão, citou, ganha ponto, né? Ninguém dá um pio no time, o time é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. É como se não existisse. É como se não existisse. A galera vivíssimo na Copa do Brasil e vivíssimo na Libertadores. Não, ele tem vantagem de empate em todas. Tem vantagem de empate com o Bahia. Em casa, e vantagem. Vai ser difícil contra o Libertad, mas vai jogar fora de casa. E a galera analisa a tabela assim: Palmeiras é o líder, Corinthians é o terceiro, Atlético é o quarto. A galera pula o segundo lugar. É como se não existisse. Mas, enfim, voltando, né? Eu desconsiderei o Bahia, justamente porque a gente tinha falado dessa força do time, mas 0-1 com a Chape, 0-1 com o Novo Horizontino e 0-0 com o Grêmio. Esse 0-0 com o Grêmio, ele fica na prateleira e foi um jogo difícil. O Grêmio que foi 0-0 com o Sport, o Grêmio que não perde agora, acho que é 10 jogos, que estava 9 jogos, chegou a 10 jogos sem derrota, um time que a gente falou, dificílimo de ser batido na segunda divisão. Não leva gol, pô. Não leva gol. Assim como a gente fala que a defesa do Sport é uma defesa de primeira divisão, a defesa do Grêmio, a defesa foi campeã da Libertadores. Tudo bem que foi em 2017, mas continua lá. Kahneman e Jeromel. Tô nem falando que foi essa do jogo do Bahia, porque eu nem vi a escalação, não vou mentir aqui, estava vendo outro jogo. Mas é a defesa que está jogando na segunda divisão como um todo. Qual é a questão do Bahia? Porque era uma chance muito grande do Bahia se consolidar no terceiro lugar. Assim como o Cruzeiro está lá, é o líder, o Vasco está o vice-líder, o Bahia é o terceiro lugar. O terceiro lugar que ele tem um G4 sólido. Mas o Bahia poderia ter, nesse momento, um terceiro lugar sólido. Não só o G4, mas um terceiro lugar sólido. No momento que o Sport empatou, ou seja, o Bahia era o Bahia. Lembra quando a gente falou que aquela rodada foi boa para o Bahia e tinha sido uma merda para o Sport, quando o Bahia ganhou do Brusque e o Sport perdeu. De quem, meu Deus? Perdeu do Cruzeiro. De quem? Do líder. A última rodada, rodada passada. Essa agora, a lógica era: o Vasco vence o Sport. E o Bahia, não seria lógico, o Bahia ganhar do Grêmio, não seria lógico, mas seria o Bahia dar toda a carga possível, porque a Copa do Brasil, entre aspas, meio que já foi, e era a carga possível para colocar 10 pontos no Sport e abriria, quantos do Bahia, meu Deus, e abriria 7
Abriria 6 do Grêmio. Abriria 10 do Sport e 6 do Grêmio. Ou seja, ele se consolidaria. Não, o G4 colocaria 4 rodadas. Não seriam 4, porque é 4 sobre o Sport. O Criciúma já está a 23. Seriam 3 rodadas de fato, porque seriam 7 pontos do Criciúma. Mas, de toda forma, seriam 7 rodadas com tudo precisando dar errado para ele sair do G4. Então, eu não acho que o Bahia saiu satisfeito. Pô, foi um jogo duro, foi um jogo não sei o quê, empate. Eu acho que a rodada ela se configurou para o Bahia dar uma caminhada muito sólida. E, nesse momento, ele tem o G4 ali, garantido por mais uma rodada, mas é um G4 onde, se perde um joguinho, volta a avalanche de pressão. E terminando agora a lógica dos 4 resultados, o do Grêmio talvez tenha sido o melhor resultado desses 4 que eu falei. Aí tu fala, pô, o do Sport estava contra o vice-líder, mas o Sport está fora do G4. O Sport tem a pressão matemática. O Grêmio, querendo ou não, embora o Criciúma tenha ainda 23, mas o Grêmio pegou um dos seus principais adversários como visitante. Mais um, porque foi lá, ele perdeu até do Cruzeiro, mas foi lá na Arena Pernambuco, não perdeu do Sport, foi lá, agora em Salvador, não perdeu do Bahia. Não perdeu do Vasco também, empatou com o Vasco. Não perdeu do Bahia. Tudo 0x0. Tudo 0x0. Mas veja só, fixo no G4, mas esses jogos foram fora de casa. A gente não está analisando também, os jogos foram fora de casa. Assim como o Sport. O Grêmio e o Sport fizeram 3 fora. Mas por que eu estou dizendo que, para mim, o vencedor, para dizer que não foi igual para todo mundo, que o vencedor é o Grêmio? Porque o Grêmio está no G4. Veja só. Eu acho também. O Grêmio tá, imagino eu, cagando se vai ser ou não vai ser campeão da Série B. O Grêmio, inclusive, em 92, subiu como 9º lugar, porque eram 12 vagas. Tem até o que se fala muito, que meio que o regulamento não foi modificado no meio. O campeonato começou dando 12 vagas para a primeira divisão. Muita gente fala que deram o regulamento no meio para o Grêmio subir, porque ele estava subindo. Não foi o caso. O regulamento tinha 12 vagas em 92. A questão é que se fala que o Grêmio não queria ser campeão da segunda divisão, que seria um grande vexame. E na hora que o Grêmio consolidou a sua posição entre os 12, ele meio que, entre aspas, largou o campeonato, terminou em 9º lugar e subiu. Essa é a parte que eu não sei se isso é uma meia verdade. Agora, assim, que na hora que ele subiu e desacelerou, ok. Mas não mudaram o regulamento no meio do campeonato. E em 2005 foi campeão. Então, assim, já ganhou a Série B uma vez, eu acho que o Grêmio quer subir. O Grêmio está cagando se vai ser ou não vai ser campeão. E o que ele queria era travar o Bahia, que é um adversário, ele não pode ter... Como ele na condição de 4º lugar, ele não pode olhar um time e só um time seu adversário, ele precisa estar mirando o terceiro para, no mínimo, ter uma reserva, e o Bahia essa reserva, então ao Grêmio era não perder do Bahia. Então, na minha escalada, eu coloco o Grêmio como o maior vencedor. O Sport vai ser o perdedor dele porque está fora, mas assim, ele não está na última escala, tá, Fred? Eu coloco o Grêmio, na verdade, como o maior vencedor e um empate técnico entre todo mundo, porque a matemática é ruim para o Sport, mas o Sport sai muito mais satisfeito do empate do que o Bahia. Moralmente foi bom. E do que o Vasco. E aí você analisa a questão moral e a questão tabela. Eu preferiria a questão da tabela, estou deixando claro. Mas assim, mas o Sport tem que se abraçar com o que tem. Então, essa é a lógica que eu vejo nesse duplo empate 0x0. Fala, Lula. Boa noite, meu Cássio, essa noção de que foi um bom resultado ficou claro hoje na Fonte Nova, tá? O comportamento do Grêmio nos últimos 30 minutos de jogo foi um comportamento de quem estava satisfeitíssimo com 0x0. Não é últimos 3, últimos 30. Perceba que ele falou. O segundo tempo, basicamente inteiro, foi o Grêmio segurando o jogo. O Bahia tentando pressionar com muita dificuldade, mas criou as melhores chances do Bahia. Teve chance de sair vencendo. E o Grêmio fazendo cera, o goleiro atrasando, cobrança de tiro de meta, ficando no chão. E achei, inclusive, que Klaus foi bem permissivo com isso durante o jogo. Mas, assim, o Grêmio fez uma péssima partida aqui em Salvador. Péssima partida. Se alguém mereceu sair vencedor hoje, foi o Bahia, teve as melhores chances. Não foi uma grande partida do Bahia, não foi. Mais uma vez, não foi. Né? Principalmente o primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo bem ruim, também do Bahia. O segundo tempo, o Bahia foi um pouco melhor, conseguiu se impor mais, buscou mais o gol, criou chances e parou tanto no goleiro quanto na trave. Né? O Bahia mereceu mais do que o Grêmio vencer a partida hoje. E o Grêmio em campo mostrou que estava satisfeito com 0x0, porque o mantém no G4 e é o empate contra o adversário direto fora de casa, né? Lula, qual foi o comportamento do Bahia?
Depois dos 40 do segundo tempo. Depois do 40, o Bahia estava pressionando. Foi depois dos 40 que o Bahia colocou a bola na trave. Né? Mas foi para cima, se expôs, correu risco. Sim, correu risco. O Bahia foi para cima mesmo. Né? O Bahia queria Porque o Vasco não fez isso. Tá? Eu faço essa pergunta por isso, porque o Vasco não fez. O Vasco, lógico que teve um pouco mais de ímpeto, mas você não viu o Vasco dizendo assim, ó, eu vou ganhar, vou partir, vou tentar ganhar esse jogo de todo jeito. O Vasco fez um segundo tempo de quem precisa ganhar o jogo, mas de quem não pode perder o jogo. O Vasco entendeu muito bem que um ponto para cada um é um universo de... Não são 2 pontos a menos para o Vasco. Não valia 2 pontos a menos para o Vasco. Mas se o Vasco 0 e o Sport soma 3, era muito danoso para o Vasco. Então o Vasco foi muito controlado. Tentou pressionar, não conseguiu dar um chute na barra, não tem problema. O que importa é que meu sistema defensivo também não vai deixar o não Sport se exponha, chegar né? 3 contra 1, 4 contra 2. Na não verdade, tem isso, Fred, né? Esse 1 ponto para cada só favorece quem está mais acima. E dos 4, quem está é o Vasco da Gama. É o Vasco, tá tranquilo segundo Mas lugar. eu achei que para o Bahia foi, assim, dos males o menor também, né? Porque se perde a mesma coisa, o Grêmio já vem, já dá O Bahia tem hoje uma situação que eu vejo de folga e conforto, que é o Sport a 7 pontos, né? São 7 pontos, né? 22. Mas o Sport uma 7 folga, pontos. Fred, é uma folga que tem um ponto muito específico. O Sport tem 2 jogos a menos dentro de casa. São 7 jogos em casa e 9 fora. Claro. Essa inversão vai fazer muita diferença. Eu falei aqui... Essa classificação hoje, moralmente, ela tem um problema, mas ela é muito falha. Então, mas é isso que eu quero dizer. O Bahia tem os 7 pontos e tem os 3 para o Grêmio. Né? São 3 para o Grêmio? Isso, 3 para o Grêmio. São. Se tá o Grêmio colado, a sensação que o torcedor do Bahia sairia da Fonte Nova é: meu irmão, o Grêmio vai embora e agora a gente só tem o Sport para controlar. E queira ou não, manter os 3 pontos. Pô, eu, enquanto torcedor do Sport, analisando só pela ótica do Sport, eu continuo deixando o Grêmio ali, por mais que eu tenha a sensação que o Grêmio vai fugir. Mas enquanto ele não fugir, ele é nosso. E o Bahia foi lá e deixou o Grêmio aqui, ó. É chato de vencer, mas também não chega e vence ninguém, não. Então, deixa aqui. E o Bahia, de certa forma, conseguiu deixar o Grêmio ainda, né, bem no bloco ali do é um resultado confusão, sob controle, né? Sob controle. Pra gente é um resultado aceitável, entendeu? Porque o Grêmio é um adversário forte agora. Mais uma vez, não jogou nada hoje aqui, absolutamente nada. Deu um chute na barra, o jogo todo. Não que o Bahia tenha dado muitos mais chutes que isso, não, tá? Foram 3 chutes na barra o Bahia. Das 19 finalizações do Bahia, foram 3 na barra, tá? O Grêmio foram 5 finalizações o jogo todo e uma só na barra. Mas, assim, eu ainda acho, tá, que vocês estão subestimando o Criciúma, tá? Talvez das últimas rodadas aí, fora o Cruzeiro, seja o futebol que mais me convence, tá? Mais me convence. Eu falei isso na terça-feira aqui. Tem um mando de campo muito chato, quase 10 11 pessoas, todos os jogos no Heriberto Rios. E eu mantenho, tá? Eu não descartaria o Criciúma dessa briga. Eu até vou me arriscar e vou descartar o Tombense, mas o Criciúma... Mas não chega a ser descartado. O Fred, pelas palavras dele, até descartou. Ele falou mas veja só, a Série B sempre vai ter esses clubes. O próprio Criciúma já subiu nos pontos corridos. Então, a questão não é considerar. Mas a questão é que existem candidatos mais fortes. Nesse momento, ele é um candidato que vai roubar ponto. E na hora que esses candidatos mais fortes, se eles perderem a vaga com o Criciúma, meu irmão, tu ficou fora também. Do Sport, do Bahia, tu ficou fora. Mas existem candidatos à frente. Você mira os que estão à frente. E tanto é que, nesse momento, veja só, o Criciúma só vira de fato ali um problema, creio, na hora que ele estiver no G4, porque ele passa a ser um time que você precisa fazer conta para tomar o lugar dele. Nesse momento, ele está fazendo as contas que você faz para entrar no G4. E na última rodada, se ele tiver... Aí é um problema, se na última rodada ele está em quinto e tu está em sexto, ou seja, tu tem que torcer pelo tropeço do G4, né? Torcer pelo tropeço dele, aí vira um problema, mas lá na frente. Hoje em dia, eu acho mais interessante, inclusive, que existe esse clube que você possa assistir algum jogo na esperança que esse clube roube os pontos daquele que você imagina que vai brigar.
eu enxergo dessa forma. Eu acho assim, como eu falei, o Criciúma tem potencial para chegar na frente do Sport? Tem. Tem potencial para chegar na frente do Sport, do Grêmio? Eu não consigo enxergar. Tem potencial para chegar na frente do Sport e do Bahia, já estando 6 pontos atrás do Bahia? Eu não consigo enxergar, porque esse recorte do Criciúma, ele se baseia em 4 vitórias. Sampaio, Chape, Vila Nova e Ituano. Oportunidades. O Sport era segundo lugar quando pegava esses times. Oportunidades que o Bahia teve e não aproveitou com 2 jogos em casa. Tá? Mas aí foi lá e ganhou do Brusque. Porque o Criciúma também ganhou perdeu do Brusque em casa. Criciúma, mas tomando um sufoco impressionante. Foi um acidente. O Criciúma, do mesmo jeito que o Bahia falhou, o Criciúma falhou também, perdeu do Brusque em casa. Perdeu do Brusque em casa 2 rodadas. Né? Então, assim, eu acho que o Criciúma, ele é o melhor dos intermediários. Situação a qual o Sport chegou. Tá? Eu acho que o Sport hoje é do mesmo campeonato do Criciúma. O Sport precisa provar agora que vai deixar de ser. Porque o Sport sempre foi desse campeonato. O Sport sempre foi desse campeonato. Só que a tabela equalizou. O Sport não, porra. O campeonato do Criciúma não é contra o Sport. Assim, se o Criciúma está no mesmo campeonato do Sport, ele está com os mesmos problemas do Sport. Uhum. A questão é, o Criciúma está no campeonato do Cruzeiro, está no campeonato do Vasco, está no campeonato do Grêmio. Eu acho que não está. Eu acho que se ele não Cruzeiro, está... nesse ponto, ninguém está, né? Não, só para citar. Ninguém está, na verdade. Assim, foi interessante você falar, Cássio, de que o Sport tem 2 jogos em casa a menos. E eu ressaltei também na terça-feira que esse retorno tem muitas questões assim, tá? O Cruzeiro, se eu não me engano, vai fazer agora todos os jogos da volta, fora o Bahia, fora de casa, tá? Não, Vasco também, em casa. Mas Sport, ele pega na Ilha. E quem mais? Grêmio e Porto Alegre. Grêmio em Porto Alegre. E o Bahia, o Vasco pega fora de casa também, que o Vasco jogou contra Bahia em casa, Sport em casa, Cruzeiro em casa, Grêmio em casa. Ou seja, agora são 4 jogos fora. 4 decisões fora de casa. O Bahia enfrentou em casa Cruzeiro, Grêmio e Sport. Ou seja, vai enfrentar agora fora de casa na volta. E o Sport não. O Sport jogou fora de casa contra a maioria deles, menos o Cruzeiro. Menos o Grêmio. Menos o Grêmio. Então, isso pode fazer diferença no retorno, tá? Isso pode fazer uma grande diferença. O Bahia hoje está 7 pontos à frente do Sport, beleza. Mas isso aí pode virar 6 tranquilamente em um retorno. Ou tranquilamente em um retorno. Né? Porque quando você tem um jogo decisivo, um jogo equilibradíssimo, que são quando esses 5 times se enfrentam, quando você joga em casa, tem uma diferença. O Bahia venceu o Cruzeiro. Bahia venceu o Cruzeiro. Se eu não me engano, o Bahia foi o único time que venceu o Cruzeiro. O único time. Porque jogou em casa. Tá? Não sei se fora de casa... Foi muito no começo, né? Foi muito no começo do campeonato. Sim. Segunda rodada. Primeira rodada. Segunda, não? Primeira rodada. Primeira rodada. Foi o primeiro jogo do Bahia na Série B. E agora o negócio se inverte, tá? O Sport vai ter vários jogos em casa. Bahia e Vasco vão ter vários jogos fora de casa, tá? Com futebol que ninguém se destaca muito ainda. São iguais. Eu cheguei a falar isso, Lucas. Os 4 são os 4. No fundo, são iguais. A diferença é que o Sport não tem ninguém que se salve minimamente para fazer um gol. E aí ele fica um pouco mais para trás. Mas, assim, ao mesmo tempo, ele é muito forte defensivamente. Né? Então é isso. Mas o cenário é esse mesmo. O Bahia também tem se mostrado forte defensivamente, tá, Fred? Hoje, para minha surpresa, foi uma grande atuação de Ignacio, tá? Que talvez seja um ponto inseguro ali no miolo de zaga do Bahia. Hoje, Ignacio foi muito bem. Né? E o Bahia tem alguns jogos já
na Série B que o Bahia não toma gol, né? O Bahia tem uma boa defesa. O Bahia tomou pouquíssimos gols na Série B. No Raiz de Amanhã, no Raiz de Amanhã, eu vou pedir para a Minhoca trazer todos esses números de quantidade de jogos sem sofrer gols. É muito grande desses 5 times, né? É muito Sim, grande. muito grande. Muito grande, é absurdo. Antes de você entrar, a gente estava dizendo aqui, o Sport nesse corredor polonês, dos 6 jogos, né? O Sport não venceu nenhum, somou 4 pontos. O Sport só fez 2 gols, mas um foi na derrota para o Cruzeiro. Ou seja, dos 4 pontos que o Sport fez, só teve um gol. O resto foi tudo garantido no 0-0, pô. O Bahia não consegue ficar mais tranquilo na competição porque toma pouco gol, mas faz muito pouco gol também, né? O Bahia tem perdido. O Bahia é impressionante, né? O Bahia chuta muito ao gol, mas não acerta a barra. E quando acerta, o Bahia para no goleiro, né? Porque o grande finalizador do Bahia, que seria Roda Liga, não vive uma grande fase, né? Ele marcou um gol na terça-feira, mas hoje, mais uma vez, teve 2 chances claras de marcar e chutou em cima do goleiro, tá? Então, o Bahia enfrenta esse grande problema, né? Um grande problema. Hoje, Davó perdeu uma chance que foi a bola na trave. Ele entrou livre na grande área, né? Ele, o goleiro, e chutou na trave. Era o jogo era o lance para decidir o jogo, né? Então o Bahia tem esse problema muito, muito grande que tem a oportunidade agora, na janela, de talvez corrigir, né? Tem essa oportunidade. Mas aí o Grêmio tem mais ainda. Tem mais margem ainda, tá? E o Grêmio, assim, eu vou Já falar começou aqui. os reforços, né, da janela, enquanto o Bahia Exato. Sport estão olhando para o céu. Exato. Porque o Grêmio hoje não jogou nada, mas eu vislumbro que em algum momento o Grêmio vai sair do marasmo. Tá? Chegou Lucas, né, e Guilherme já, né? Pois é um time que tem... O Sport vai acontecer, como eu falei, a galera vai contratar a impressão, quando abrir a janela, assim, ó, pronto, abrir a janela, pode contratar agora. Assim, o primeiro reforço que eu falando do Sport seria Matheus, né, que começaram a especular aí, né? Só que ele está punido por doping até setembro, então esse aí não adianta trazer agora, não. Não tem ninguém especulado aqui. Eu ainda não vi nenhum profissional da imprensa baiana citar qualquer nome, né? Não chegou não, A impressão é que o Bahia está esperando mesmo abrir a janela para começar a negociar. A impressão, infelizmente, é essa. Mas, assim, o Grêmio tem uma margem maior, tá? Tem uma margem maior. Assim, hoje, eu acho que o time do Grêmio já é melhor do que os outros, tá? No papel. No papel já largou melhor. Mas é melhor, inclusive, que o líder Cruzeiro, tá? Mas melhor. Em campo isso não tem acontecido, não tem mesmo. Enquanto o Roger estiver lá, tem um freiozinho de mão puxado. Tem um freio. Eu tenho essa sensação também, Fred. Tenho essa sensação. E é engraçado, né? É engraçado, porque Roger, ele é um cara que chegou para o futebol com ideias maravilhosas, né? E futebol ofensivo e tal. Mas você só viu isso no primeiro trabalho dele no Grêmio. Só. Né? Só. Depois disso, hoje foi um Grêmio sem a bola, um Grêmio que não conseguia reter. O próprio Renato Gaúcho conseguiu pegar aquela base que ele deixou no Grêmio e evoluir. E evoluir. E depois disso, os trabalhos de Roger são bem ruins. É um treinador que eu morro de medo de chegar por aqui, porque eu não gosto. Falei isso quando ele foi pro Bahia, eu não gosto, acho o Roger caro. Hoje já não é tão caro, né? Mas quando ele chegou pro Bahia era muito caro, ainda era um Roger muito valorizado. E chegou fazendo favor, né? Chegou com aquele ar de quem tava fazendo favor ali, ó. Eu tô aqui me rebaixando, para assumir esse time aqui do Bahia. E eu senti que essa vibe aí percorreu toda a era Roger ali dentro. E eu vou te dizer uma coisa, tá? O Bahia já vinha, quando o Roger chegou, o Bahia já vinha de alguns treinadores com a mesma base. O Bahia tinha um estilo de jogo, sabe, muito claro, muito definido, e Roger foi desmontando o Bahia pouco a pouco, tá? Ele foi desmontando para tentar colocar uma outra coisa no lugar, mas não colocou nada. E quando ele deixou o Bahia, assim, os 2 últimos brasileiros do Bahia, tá? Da Série A, foram
resultado de um Bahia desmontado por Roger Machado, tá? Uma ideia de jogo que se perdeu completamente. O Bahia, dentro de casa, o Bahia amassava os adversários. Quem viesse, eu vi o Bahia sair aplaudido de um 0-0 contra o Palmeiras na Fonte Nova pela Copa do Brasil, porque o Bahia amassou o Palmeiras e já era o Palmeiras de Leila, tá? Já era o Palmeiras. O Bahia amassou o Palmeiras, tá? E depois Roger mudou completamente isso. O Bahia passou um time extremamente reativo, sem a bola, né? E ele falava que era algo momentâneo, algo que era uma fase de construção e tal. E no ano seguinte, que ele tentou colocar algo no lugar, esse algo não funcionou. E ele largou o Bahia completamente desmontado, né? E o Bahia sofreu nos 2 anos posteriores por isso, né? Por isso. E agora o Bahia está numa fase de reconstrução. Eu voltei para casa ouvindo a entrevista de Henderson, né? Henderson falando, olha, eu já peguei, inclusive no Bahia, já peguei trabalhos de Guto. A gente pensa um pouco diferente, mas tem coisas aqui que eu aproveito, tá? E a gente está em construção. O Bahia ainda, ele não usou essa palavra, mas ficou claro para mim, o Bahia ainda é um time verde de construção. O Bahia está se construindo, tá? O Bahia está se construindo. E ainda não chegou no que eu quero para o Bahia. Ele falou. Elogiou bastante a atuação hoje. Eu sou um pouco menos otimista que ele. Eu acho que o Bahia, no segundo tempo, o Bahia conseguiu ser melhor que o Grêmio, bastante melhor. Mas também não foi o futebol ideal, não foi, longe disso, mais uma vez. Mas ele já viu a evolução e eu vi no segundo tempo uma evolução também. E isso é importante. Agora, é preciso dar tempo para ver como é que o Bahia vai evoluir ou não evoluir com o Henderson no comando.